Se você está assistindo isso agora, feche a porta do lugar onde você está. Não é brincadeira, feche mesmo. Porque existe uma lenda japonesa que diz que coisas que são ouvidas sobre Hanako-san às vezes seguem quem está ouvindo. Especialmente quando a pessoa está sozinha. Especialmente quando há uma porta atrás dela. Especialmente quando essa porta dá para um banheiro. E se você achar que ouviu uma batida leve lá no fundo da sua casa, não responda. Não diga nada. Não repita a pergunta proibida, porque ela pode estar esperando exatamente isso. Vamos começar. O vento frio que soprava entre os prédios estreitos de Shizuoka parecia carregar um murmúrio antigo, como se algo se arrastasse pelas sombras das ruas silenciosas. A noite estava quieta demais para uma cidade tão cheia de vida. As luzes dos postes piscavam em intervalos desajeitados, longos demais, como se hesitassem antes de se apagarem. Era o primeiro dia de aulas na Escola Municipal Minami, um colégio antigo, construído nos anos 40, ainda marcado pelas reformas apressadas após a guerra. Suas paredes guardavam rachaduras profundas que pareciam se mover quando ninguém estava olhando. E foi ali que Aiko, Reina, Mitsui e Haruka, 4 adolescentes de 16 anos, se reencontraram depois das férias. Aiko era a mais curiosa, sempre com a câmera na mão, procurando histórias bizarras para o canal estudantil que ela fingia que um dia faria crescer. Reina era o oposto. Tímida, sempre desconfiada, mas com um senso quase sobrenatural de perceber quando algo estava errado. Mitsui, a mais energética, não acreditava em nada, até acreditar. E Haruka. Haruka tentava manter tudo sob controle, mas era a única que conhecia bem as lendas japonesas. Quando entraram no corredor escuro do 3º andar, fechado para reformas, perceberam que algo estava errado. O silêncio era tão absoluto que parecia absorver o som dos seus passos. Aiko ergueu a câmera. O 3º andar realmente está fechado. Ela murmurou animada. Vocês sabem o que isso significa, né? Reina recuou um passo. Aiko, não começa. A gente só veio pegar o caderno que você esqueceu na sala e ir embora. Mitsui riu. Não acredito que vocês ainda têm medo dessas histórias bobas. Haruka respirou fundo e olhou para as 3. A lenda existe desde a década de 50. Se a escola está assim até hoje, é porque algumas coisas nunca foram resolvidas. Aiko sorriu. E é por isso que a gente vai gravar. A audiência ama essas coisas. Mas ela não sabia, nenhuma delas sabia, que aquilo que buscavam já estava observando. A sala onde Aiko havia esquecido o caderno ficava perto do banheiro feminino do 3º andar. Um cômodo que nunca havia sido totalmente reformado. A porta rangeu quando se abriu, revelando um corredor curto com 3 cabines. 3, como na lenda. Haruka sentiu um arrepio subir da base da coluna até a nuca. Não olhem, ela disse, involuntária e instintivamente. Olhar o quê? Mitsui zombou. Mas quando ela virou o rosto, viu que a 3ª porta estava entreaberta. Somente alguns centímetros. Como se estivesse esperando alguém. Reina segurou o braço de Aiko. Por favor, só pega o caderno e vamos embora. Mas Aiko estava encantada pelo cenário. É perfeito demais para ser coincidência. Gente, vocês não estão entendendo. Isso aqui é conteúdo de ouro. Se eu fizer um vídeo sobre Hanako-san no banheiro verdadeiro da escola... Haruka se aproximou devagar. Esse banheiro é o mais antigo do prédio. É daqui que vem a história. Aiko, empolgada, começou a explicar enquanto filmava. Há várias versões, mas a mais famosa diz que durante os bombardeios de 1945, uma menina chamada Hanako se escondeu aqui. Ela estava na 3ª cabine quando o prédio tremeu. Parte do teto desabou. Quando encontraram, Aiko parou, porque algo se moveu lá dentro. Um som suave, como tecido arrastando no chão molhado. Reina deu um passo para trás. Aiko, vamos embora. Mitsui revirou os olhos. Deve ser o vento. Essa escola é velha, gente. Mas nenhum vento faria um som tão... humano. Aiko manteve a câmera firme. Vamos testar o ritual? Não! Reina gritou. Haruka ficou branca. Mitsui riu nervosa.
Que mal pode fazer? É só bater 3 vezes e perguntar. Aiko completou. Hanako-san, você está aí? E antes que Haruka pudesse impedir, Aiko bateu. 1 vez. A madeira fez um som surdo, grave, como se fosse mais pesada do que deveria ser. 2 vezes. O eco se espalhou no banheiro inteiro. 3 vezes. A iluminação acima delas piscou. Reina tapou os ouvidos. Aiko, para... Silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia puxar o ar para longe. A câmera capturou tudo. Aiko engoliu seco e disse: Hanako-san, você está aí? O banheiro pareceu prender a respiração. As 4 meninas ficaram imóveis. E então, um som respondeu. Um arrastar lento, como algo se movendo com muito cuidado. Muito próximo ao chão, da terceira cabine. Reina começou a chorar silenciosamente. Mitsue ficou pálida como papel. Haruka deu um passo atrás, mas sem desviar os olhos. Aiko manteve a câmera apontada. O som parou, do outro lado da porta. Bem ali. Aiko sussurrou. Alguém está aí? E então... A porta moveu, lenta, milimétrica, como se alguém empurrasse com um dedo, mostrando apenas escuridão atrás dela. Reina puxou Aiko pela camisa. Vamos embora! Agora! Mas Aiko estava travada, porque dentro da cabine, na penumbra, uma mão branca, pequena demais para ser de uma adulta, deslizou lentamente pelo chão, parando na beirada da porta. E garras não eram assim. Aquilo eram dedos humanos, dedos de criança, mas estavam cinza e úmidos, como se tivessem ficado décadas na água. As 4 correram. Os passos ecoavam no corredor escuro enquanto as luzes piscavam atrás delas. O som das portas do banheiro batendo violentamente fez Reina gritar. Ela está vindo! Ela está vindo atrás da gente! Haruka tentava manter todos juntos. Não olhem para trás! Só corram! Aiko segurava firme a câmera. Não sabia se por hábito, pânico ou esperança de provar que não estavam imaginando. Mitsue tropeçou na escada, mas Aiko a puxou. Quando chegaram ao primeiro andar, o porteiro olhou assustado. O que vocês estavam fazendo lá em cima? Aquele andar está interditado. Reina mal conseguia respirar. Alguém... Tem uma menina lá. O porteiro franziu o senho. O terceiro andar foi evacuado nos anos 80. Não há ninguém lá. Haruka nunca esqueceria o olhar dele quando completou. E se vocês ouviram qualquer coisa, foi só a escola. Esse prédio tem memória. Aquela frase soou errada. Errada demais. Mas antes que elas pudessem responder, Aiko olhou para o visor da câmera e viu algo, na filmagem. Algo que não estava ali quando gravou. Uma figura parada na porta do banheiro. A figura de uma menina, com vestido vermelho, encostando a cabeça devagar na lateral da porta. Sem rosto visível, só cabelo. Muito, muito preto. E então, Aiko piscou. E no próximo frame, a menina não estava mais lá. Aiko largou a câmera no chão tremendo. Haruka pensou em correr até ela. Mas na tela da câmera caída, no canto, no reflexo, uma pequena mão branca aparecia atrás de Aiko, vindo devagar, como se estivesse alcançando o ombro dela. Aiko ficou paralisada quando notou a imagem congelada na tela da câmera caída no chão. A mão infantil que aparecia no reflexo não estava ali na vida real. Não havia ninguém atrás dela naquele corredor, mas a imagem mostrava a mão se aproximando, muito lentamente. Reina recuou 2 passos, tampando a boca para não chorar alto. Isso não é possível. Haruka se abaixou devagar, pegou a câmera do chão e olhou o último frame novamente. O zoom automático do visor mostrava a mão branca parada no meio do movimento, como se estivesse congelada no tempo, mas claramente viva no momento em que foi registrada. Mitsue passou a mão no rosto, nervosa. Devia ser sombra, ou reflexo, ou sei lá, algum defeito da câmera. A voz dela tremia como nunca. Haruka apertou os olhos. Isso não é um defeito. Eu já ouvi histórias assim. Sobre quando Hanako-san aparece em foto, vídeo ou espelhos. Não fala isso, Reina gritou. Não fala o nome dela de novo.
O porteiro, que até então olhava as quatro com um misto de irritação e medo, respirou fundo. Vocês precisam ir para casa. Já. Esse lugar... Ele hesitou, escolhendo as palavras. Às vezes a escola guarda coisas demais do passado. A frase soou ambígua, mas ninguém quis questionar. Aiko desligou a câmera com as mãos trêmulas. Vamos. Só... ir embora. Elas saíram pelo portão sem olhar para trás. Mas algo as seguiu. Não com passos, mas com a sensação. Um peso no ar. Uma presença quieta demais. Aquela que se escondeu na terceira porta não queria ser esquecida. Naquela noite, Aiko não conseguiu dormir. Ela deixara a câmera na escrivaninha, mas evitava olhar para ela. Cada vez que seus olhos se moviam na direção do objeto, sentia uma ânsia profunda. Como se algo dentro da câmera pudesse olhar de volta. Ela tentou distrair a mente editando vídeos antigos no computador, colocando música alta para abafar o silêncio. Mas a casa parecia diferente. O ar mais pesado, o silêncio mais denso, como no banheiro. Às 2h13 da madrugada, algo fez a música do computador parar sozinha. Aiko gelou. Não trava agora. Ela tentou zerar o programa, mas o mouse não respondia. A tela congelou, depois piscou 1, 2, 3 vezes. E então, o vídeo que abriu sozinho não era um dos arquivos antigos. Era o vídeo da terceira porta. Aiko sentiu o coração bater tão forte que parecia que ia quebrar suas costelas. Ela não tinha importado o arquivo para o computador. Não tinha conectado a câmera. Não tinha feito nada daquilo. Mas o vídeo estava ali, na tela, se reproduzindo sozinho. Ela se afastou devagar da cadeira, sem conseguir respirar. No vídeo, a imagem mostrava exatamente o momento em que filmaram o banheiro. O corredor estreito, as 3 portas alinhadas, a terceira entreaberta. Aiko murmurou. Não abre. Por favor, não abre. Na gravação, a porta da terceira cabine abriu um pouco mais. Mas aquilo não tinha acontecido quando ela gravou. O vídeo mostrava algo novo. Algo que não estava lá antes. Uma sombra pequena aparecia atrás da porta, crescendo devagar como se estivesse se endireitando. Aiko tampou a boca com as 2 mãos. Seus olhos escorriam lágrimas involuntárias. A figura infantil, baixa, magra, cabelos negros cobrindo o rosto, virou a cabeça para a câmera. Aiko desligou o monitor com um tapa. A tela ficou preta. A respiração dela voltou em soluços. Mas a superfície preta refletiu algo atrás de Aiko. Um pequeno rosto, pálido demais, parado demais, inclinado em um ângulo impossível. E antes que ela pudesse gritar, o reflexo sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Enquanto isso, Haruka passava a madrugada pesquisando a fundo tudo sobre Hanako-san. E quanto mais lia, mais o estômago dela embrulhava. Havia relatos de aparições reais em escolas desde os anos 50. Depoimentos de alunos que juravam ter ouvido a voz infantil na terceira porta. Professores que encontraram marcas de unhas no chão da cabine. Pessoas que perderam a voz por semanas depois de tentarem o ritual. Mas o que deixou Haruka ainda mais inquieta não foi nada disso. Foi um aviso, repetido em praticamente todos os relatos. Nunca veja o vídeo ou a foto imediatamente depois da gravação. Às vezes, ela aparece só depois. O celular vibrou. Era uma mensagem de Aiko. Haruka, ela apareceu no vídeo. Não estava lá quando gravamos. Eu tô com medo. Haruka ficou imóvel. A lenda dizia que Hanako-san só aparecia after, depois. Nunca durante. Porque ela precisa do seu olhar, da sua atenção. Ela se mostra quando sabe que você já abriu a porta. Nem que seja em vídeo. Haruka digitou. Não assiste mais nada. Não olha reflexo. Eu vou aí agora, mas ao tentar enviar, o aplicativo travou. E então o celular dela tocou. Era Aiko. Haruka atendeu. Aiko, eu tô indo aí agora, tá? Só fica longe do computador, longe de... Um grito abafado cortou a ligação. Não foi grito de dor, foi de surpresa, de susto profundo. O som de algo caindo ecoou na chamada. Depois, passos, pequenos, arrastados, e uma voz infantil, bem distante e sussurrada. Aiko. San, Haruka derrubou o celular.
Reina estava no banho quando sentiu algo estranho. O vapor tomou conta do box, mas o espelho não embaçou. O que não fazia sentido. A água quente estava forte. O vapor saía pelo box, mas o espelho permanecia limpo. Quando ela saiu, enrolada na toalha, viu 3 marcas de dedos no canto inferior do espelho, como se uma criança tivesse tocado ali. Reina sentiu o ar sumir dos pulmões. Ela apagou a luz e acendeu de novo. As marcas continuavam lá, e então, algo escreveu no espelho com lentidão, como se um dedo invisível passasse pelo vidro, letra por letra, em hiragana, Ha-nako hanako. Reina caiu de joelhos no piso frio. O espelho apagou sozinho. O banheiro ficou em silêncio absoluto. E quando a luz voltou, a porta da terceira cabine do banheiro da escola estava refletida ali. Mas ela não estava em casa. Não havia cabine. Não havia porta. O reflexo não era do banheiro dela. Reina tapou os olhos. Mas no escuro atrás das mãos, ela ouviu. Toque. Uma batida. Toque. A segunda. Toque. A terceira. E a voz suave e infantil. Posso entrar? Reina não sabia por quanto tempo ficou ali, ajoelhada no chão frio, as mãos pressionadas contra o rosto, tentando bloquear a realidade. O banheiro inteiro parecia encolher ao redor dela, como se as paredes estivessem respirando. Uma umidade densa escorria do teto, pingando lentamente no azulejo. Ping, ping, ping. Cada gota caía com a precisão de um relógio, como se marcassem o tempo que restava. Ela abriu os olhos devagar. O espelho ainda estava lá, mas agora não refletia o banheiro dela. Refletia outro, aquele. O do terceiro andar da escola. Reina balançou a cabeça, negando com toda a força que tinha. Isso não é real, sussurrou. Mas o reflexo mostrava a terceira porta, entreaberta, e a sombra atrás dela. Reina recuou um passo. O espelho recuou junto. Ela recuou mais. O espelho andou com ela. O reflexo reproduzia o banheiro da escola, não o dela. Não importava onde ela fosse no cômodo, o espelho mostrava sempre aquele corredor estreito, as cabines alinhadas, e a porta da terceira cabine, abrindo cada vez mais. Reina tremia tanto que mal conseguia manter a toalha sobre o corpo. E então, a luz apagou. O banheiro se afogou no escuro total. Reina ficou completamente imóvel. A escuridão da porta parecia pulsar. E então, algo pequeno saiu do breu. Primeiro uma mão, depois outra. Mãos de criança, brancas, enrugadas, como se tivessem ficado meses submersas. Elas se apoiaram no batente da porta, devagar, e começaram a puxar um corpo para fora. Reina não gritou, não conseguiu. Porque quando aquela figura saiu o suficiente para mostrar o rosto coberto de cabelos pretos, longos e molhados, uma voz infantil, baixa e arrastada, sussurrou. Reina! Sam! Reina apagou. O corpo caiu como se tivessem desligado uma chave. Mas a figura continuou avançando, mesmo com ela inconsciente, e desapareceu na escuridão. Mitsui tentava agir como se nada estivesse acontecendo. Colocou música no fone de ouvido, se trancou no quarto e se recusou a olhar para espelhos. Mas isso não impediu nada. Às 3:07 da manhã, ela ouviu alguém chamar. Mitsui! Ela tirou um fone, irritada. Que foi, mãe? Eu tô tentando dormir. Silêncio. Ela bufou e voltou a deitar. Mitsui, a mesma voz. Exatamente igual. Ela jogou os cobertores para trás e saiu do quarto. O corredor estava completamente escuro, exceto pela luz fraca vinda da cozinha.
Mãe? Ela chamou. Para de brincar, não tem graça. Nenhuma resposta. Mitsui desceu o corredor lentamente, cada passo ecoando de forma esquisita, como se o som voltasse para ela pela casa inteira, multiplicado. Quando chegou perto da cozinha, viu algo que fez sua pele gelar. A sombra de alguém estava projetada no chão. Mas a luz vinha por trás dela, o que significava que alguém estava entre Mitsui e a luz, mas não havia ninguém ali. A sombra estava parada no piso da cozinha, pequena, imobilizada, como a de uma criança. Braços caídos, cabelos longos, cabeça inclinada. Mitsui se aproximou devagar, o coração batendo no pescoço. Mãe? A sombra inclinou a cabeça, e então deu um passo. Mitsui viu claramente. A sombra avançou um passo na direção dela, mas o corredor estava vazio. A sombra começou a andar pelo chão, vindo em sua direção, mesmo sem haver corpo algum para projetá-la. Era impossível. Era errado. Era aterrorizante. Mitsui correu para trás, esbarrando na parede. A sombra acelerou como se estivesse correndo. E então, quando ela chegou perto demais, o corredor inteiro apagou. O som de passos pequenos ecoou atrás da porta do quarto de Mitsui. Toque, toque, toque. Ela agarrou a maçaneta com as mãos tremendo. E ouviu. Mitsui, posso entrar? Mitsui abriu a porta do quarto e se trancou por dentro, encostando móveis contra ela. Mas os passos continuaram. Primeiro na porta, depois no teto. Depois, embaixo da cama. E ela ficou acordada até amanhecer, sem se mover, sem respirar direito, ouvindo aquela voz suave repetindo seu nome. A madrugada inteira. Haruka correu até a casa de Aiko assim que ouviu o grito pela ligação. Não avisou os pais. Não pegou lanterna. Não pensou. O corpo dela se movia sozinho, impulsionado por um pânico que parecia vivo. Quando chegou na rua de Aiko, percebeu que todas as luzes da casa estavam acesas. Todas. Ela saiu do vídeo. Aiko murmurou com a voz quebrada. Ela saiu do vídeo, Haruka. Ela estava na tela e depois não estava mais na tela. Haruka recuou, apavorada. Onde ela está agora? Aiko virou o rosto devagar e apontou para o guarda-roupa. A porta estava entreaberta e lá dentro, um olho. Apenas um olho infantil, branco, sem brilho, olhando por entre a fresta escura. Fixado diretamente em Haruka. Sem piscar. Sem mover. Sem alma. Haruka engoliu o grito. O olho fechou devagar. E a porta do guarda-roupa começou a abrir com um rangido seco. Apenas o abafado barulho da chuva acompanhava as 3 garotas enquanto encaravam a porta entreaberta do quarto cubículo. A luz fraca piscava, lançando sombras longas pelo chão. O ar parecia cada vez mais pesado, como se a atmosfera do banheiro estivesse sendo lentamente comprimida por uma força invisível. A Yumi foi a primeira a dar um passo. Seu pé avançou exatamente até que sua sombra tocasse a porta. E naquele instante, o ambiente respondeu. Toque, 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 de dentro.
As três congelaram. Não era um toque agressivo, não era um pedido de socorro. Era rítmico, preciso. A polícia havia chamado de detalhe irrelevante, mas Ayumi lembrava cada som daquela noite. E agora ele estava ali, a centímetros dela. Ayumi. A voz de Hana se dissolveu num soluço. A garota deu mais um passo. A madeira rangeu sob seus pés. A porta se abriu mais um centímetro sozinha. E, no vão escuro, nada. Somente o breu absoluto. Um breu tão profundo que parecia absorver a luz em volta, engolindo-a. Ayumi inclinou o rosto, tentando enxergar algo, qualquer coisa, dentro daquele cubículo. Foi então que a luz piscou de novo. E no breve flash, ela viu algo atrás da porta. Um par de pés descalços, voltados para ela. Parados, sobrepossados um ao outro. Como se a figura estivesse na ponta dos pés, mas não tocava o chão. Ayumi recuou com um arquejo sufocado. A gente tem que ir, repetiu Hana, mas sua voz já era apenas um fio. Mas o banheiro não estava mais do lado delas. A porta de saída simplesmente havia desaparecido. Não arrancada, não destruída, sumida. O azulejo agora era uma parede contínua, lisa, fria, silenciosa. Miyu tocou nela com as duas mãos. Depois bateu. Bateu mais forte, desesperada. Isso não é real! Isso não é real! Choramingou. Um barulho começou a se espalhar acima delas.
E eu... Sua voz se partiu. Eu a deixei sozinha. Um vento gélido soprou de dentro do cubículo. E algo pequeno, algo infantil começou a sair da escuridão. Não o corpo inteiro. Ainda não. Só uma mão, branca como giz, com dedos longos demais. Longos o suficiente para parecerem articulados em mais de um ponto. A mão arranhou a porta do cubículo, lentamente, numa linha reta, como se estivesse escrevendo um nome, ou uma contagem, ou um aviso. Miu tapou os ouvidos. Hana se levantou com dificuldade. Ayumi deu um passo à frente. Você levou minha irmã? E então, finalmente, algo ficou parcialmente visível entre as sombras. Um rosto, pálido, infantil, sem boca, sem sobrancelhas, mas com um sorriso invisível que Ayumi sentiu, mesmo sem vê-lo. E o olho, aquele único olho parado no centro, se aproximou mais e mais da luz, até que ela viu de perto, e desejou nunca ter visto, porque não era só o olho de Hanako-san, era o olho de sua irmã também. Com a mesma cor, a mesma mancha na íris, o mesmo brilho infantil perdido. Ayumi caiu de joelhos, segurando o peito, como se algo dentro dela finalmente tivesse se quebrado.
Ayumi respirou fundo, tentando recuperar o controle. Até que o barulho voltou. Não mais gotas, não mais unhas no azulejo. Era um som diferente. Pezinhos nus correndo, não no chão, nas paredes. Como se algo pequeno, leve e rápido se movesse pelas laterais do banheiro, subindo e descendo em velocidade impossível. Correndo de um lado para outro, zigue-zagueando ao redor delas. Miyu gritou, mas foi um som fraco, engolido pelo ambiente. A luz piscou mais uma vez, e por meio segundo, viram uma silhueta infantil passando de um cubículo ao outro. A porta do cubículo se abriu de vez. Não devagar, não com sutileza, mas com um impacto seco, violento, brutal, que ecoou pelo banheiro inteiro. Tac! E de dentro, nada. O cubículo parecia completamente vazio. Nenhuma criatura, nenhuma sombra, nenhuma mão. Nada além de um espaço escuro e silencioso. Mas Ayumi sentia. Hana sentia. Miyu sentia. Algo estava lá. Algo que não precisava ser visto. Algo que já estava muito perto. Foi quando todas ouviram uma voz. Baixinha. Infantil. Como uma criança que tenta cantar, mas não lembra a melodia. A voz vinha de dentro do cubículo. Mas era a voz da irmã de Ayumi. Ayumi! A garota perdeu o chão. Não. Isso não é real. Hana murmurou. Miyu tapou os ouvidos, balançando a cabeça de um lado para outro. Ayumi deu um passo hesitante em direção ao cubículo. Mana, sussurrou, com lágrimas escorrendo. E a voz respondeu. Me ajuda, está escuro aqui. Ayumi ergueu a mão e tocou a borda da porta. A madeira gelada vibrou sob sua pele, como se estivesse viva. Hana tentou segurá-la, mas Ayumi se soltou. Eu preciso ver se é ela. Mas quando deu mais um passo, algo saiu do cubículo. Não um corpo, não uma sombra. Um braço, infantil, pálido, comprido demais.
O braço infantil se esticou mais, impossivelmente mais, puxando Ayumi para dentro da escuridão infinita. E foi aí que todas ouviram. Não uma voz, não um sussurro, mas um coral, infantil, fraco, profundo, ecoando das paredes, do teto, do chão, de todos os cubículos. Um coral de dezenas de vozes repetindo: "Fica, fica, fica!" Ayumi gritou. Hana gritou. Miyu gritou. E o cubículo começou a se fechar sozinho. A escuridão avançando, a mão puxando, o banheiro inteiro vibrando. Tudo indicando uma coisa: alguém não sairia dali. E talvez fosse exatamente isso que Hanako-san queria desde o começo. A porta do cubículo fechava como uma boca faminta. Hana e Miyu puxavam Ayumi com força desesperada, os pés escorregando no chão molhado. O braço infantil, comprido demais, branco demais, se esticava ainda mais, puxando Ayumi para dentro do breu. O coral de vozes infantis ecoava por todo o banheiro. "Fica! Fica! Fica!" Ayumi sentia sua pele queimando onde a mão gélida tocava seu pulso. Era como se a própria vida estivesse sendo drenada por aquele contato. A porta avançou mais alguns centímetros. O cubículo parecia ter ficado mais fundo. Muito mais fundo. Como se daquele lado não existisse a parede traseira, apenas um túnel infinito de escuridão viva. "Segura!" Hana gritou, mas sua voz já estava quebrada, desesperada. A luz piscou. Por um instante. Apenas um instante. As três viram claramente o interior do cubículo. E ali, no fundo daquela escuridão que não fazia sentido, havia crianças, muitas, agrupadas como sombras humanas encolhidas, encarando a porta com rostos deformados pela ausência de boca e olhos enormes que brilhavam no escuro. Todas com uniformes antigos, todas com mãos pequenas cruzadas sobre o peito, todas observando. Hanako-san estava entre elas. Ou melhor, o que restava dela. Seu corpo parecia composto de fragmentos, mãos demais, articulações onde não deveriam existir, um rosto rachado em linhas que imitavam um sorriso que não era humano. Ela observava Ayumi sendo puxada para dentro como se estivesse escolhendo um brinquedo. Ayumi gritou, o braço infantil que a segurava torceu o pulso com uma força impossível. Hana perdeu o equilíbrio, caindo de joelhos, mas não soltou. Miyu se lançou para trás, fazendo peso, lágrimas escorrendo sem parar. "Você não vai levar ela!" Miyu berrou, sem pensamento, apenas instinto. E foi então que algo mudou. Um segundo braço saiu do cubículo, depois um terceiro, depois um quarto, todos brancos, todos infantis, todos avançando em direção às três, não para puxá-las, mas para se agarrar ao chão, como se a criatura estivesse escalando para fora. "Saiam daqui!" Ayumi sussurrou, com a voz falhando. "Saiam! Vocês! Rápido!" Hana negou com a cabeça veementemente. "A gente não vai te deixar!" Mas Ayumi sabia. Ela sentiu dentro dela, como uma memória que renasce, a verdade cruel por trás da lenda. Hanako-san nunca levava apenas um. Nunca. Ela precisava de três. 3 batidas. 3 passos, 3 presenças, 3 crianças para completar sua sala. E agora havia 3 ali. Ayumi reuniu a pouca força que restava. Olhou para Hana, depois para Miyu. "Corram! Não!" Miyu gritou. Ayumi respirou fundo e fez o impensável. Ela soltou a mão de Hana e empurrou Miyu com toda a força que ainda tinha. Hana tombou para trás. Miyu caiu no chão com o impacto. Por um segundo, o braço infantil soltou um pouco o pulso de Ayumi, como se estivesse surpresa. E esse segundo foi tudo o que ela precisava. Com o último resquício de força e desespero, Ayumi jogou o corpo inteiro para frente, para dentro do cubículo, arrancando-se das mãos das amigas. Hana gritou. Miyu tentou se levantar, mas escorregou. Ayumi caiu no interior escuro e foi imediatamente engolida por dezenas de mãos infantis que se fecharam sobre seus braços, pernas, rosto. As luzes explodiram, acendendo tudo de uma vez. E então, num instante, a porta do cubículo se fechou, sozinha.
com um clique suave, como se nunca tivesse sido aberta. O banheiro ficou silencioso, sem o coral, sem passos nas paredes, sem goteiras, sem nada. Hana e Miyu ficaram de pé, respirando entrecortado, encarando a porta fechada. Ayumi! Hana gritou, batendo na madeira. Ayumi, responde! Por favor! Miyu bateu também, soluçando. Foi então que ouviram. Uma batida de dentro. Suave, lenta. Toque. Hana recuou com os olhos arregalados. Outra batida. Toque. Miyu tapou a boca, tremendo. E a terceira. Toque. As luzes piscaram. E uma voz infantil, uma voz perfeitamente calma, falou de dentro. Hanako-san, você está aí? Hana gelou. Miyu caiu de joelhos. Não era a voz da Ayumi. Era uma voz que imitava a Ayumi. Copiava seu tom, seu ritmo, seu jeito de falar, mas alguma coisa nela estava vazia. A porta se abriu centímetros, lentamente. Hana segurou Miyu pelo braço e, juntas, correram como nunca haviam corrido na vida. Quando a porta do banheiro finalmente apareceu de novo no azulejo, como se sempre tivesse estado ali, elas a atravessaram sem olhar para trás. E enquanto fugiam pelo corredor escuro, a porta do banheiro se fechou sozinha. Devagar, completamente, delicadamente. Dias depois, a escola interditou o banheiro do terceiro andar. Ninguém falava abertamente o que aconteceu. Ninguém entendia o desaparecimento de Ayumi. Mas Hana e Miyu, elas sabiam. No entanto, havia algo pior. Porque desde aquela noite, todos os dias, exatamente às 3h03 da manhã, alguma coisa acontecia. Hana acordava com 3 batidas na porta do quarto. Toque, toque, toque. Ela fingia não ouvir. E a voz vinha. Hana, você está aí? Miyu passava pela escola e via por um reflexo rápido no vidro do corredor uma menina parada dentro do quarto cubículo. Uma menina com a mesma altura de Ayumi, com o mesmo cabelo, com o mesmo uniforme, mas com olhos grandes demais. E quando Miyu piscava, a menina já não estava lá. E todas as noites, antes de dormir, ambas lembravam do bilhete que apareceu no banheiro. Eu ainda estou esperando. Só que agora, elas entendiam o verdadeiro significado. Hanako-san não esperava só por uma criança perdida. Ela esperava pelo trio. E faltavam 2. Sempre faltam 2. O jogo nunca termina. A porta nunca fecha completamente. E ninguém jamais sabe quem será o próximo a ouvir a pergunta. Hanako-san, você está aí?